Não percebem que era necessário que o Cristo sofresse essas coisas antes de entrar em sua glória? Então Jesus os conduziu por todos os escritos de Moisés e dos profetas, explicando o que as Escrituras diziam a respeito dele. Lucas 24, versículo 26 e 27. Todos nós temos medo da morte. Todos nós. Mas a morte tinha atemorizado o coração desses discípulos como nunca tinha acontecido na história e na vida deles. Jesus está morto, foi sepultado, açoitado e sepultado. E os seus discípulos estão atemorizados porque Jesus está morto. Eles estão voltando para casa, para Emaús, e no meio do caminho tem um encontro com o próprio Jesus em pessoa. Pare para pensar numa coisa. Eles estão retornando porque o Messias deles foi morto, foi crucificado. Eles estavam com falta de esperança porque todos os planos, projetos e sonhos tinham sido sepultados. Estava morto e sepultado. Eles tinham a esperança de que Jesus fosse o Messias de Israel, o libertador de Israel, que libertasse literalmente o seu povo debaixo do jugo romano, da escravidão do povo romano, do governo romano sobre a vida deles, e de que eles agora seriam livres. Quando nós olhamos para a Páscoa, precisamos entender de que a Páscoa fala de um cordeiro imolado antes da fundação do mundo, mas no caso aqui é sobre Jesus, o cordeiro da Páscoa, aquele que foi imolado em nosso lugar. Ele foi açoitado, ele foi punido em nosso lugar. Ele tomou o nosso lugar no Calvário. A cédula contrária a nós foi imputada a Jesus. E esses discípulos estão voltando para Emaús sem esperança. Estão, nesse momento, decepcionados com aquele que havia prometido liberdade, que tinha prometido vida eterna, e agora aquele que é a vida eterna está morto. Mas nós precisamos entender uma coisa muito forte nesse texto. É que eles estão retornando para casa, eles estão retornando para o seu lar, mas Jesus vai ao encontro deles. Ele leva esperança aos seus corações, mas Jesus faz uma coisa extraordinária, que é, através das Escrituras, mostrar para eles que tudo isso tinha que acontecer. O nosso Cristo, ele foi sim açoitado, ele tomou o nosso lugar no Calvário. Ele é aquele que tomou as nossas dores, ele é aquele que tomou a nossa punição. Ele foi morto de verdade, ele foi sepultado de verdade, mas no terceiro dia ele ressuscitou dos mortos e está vivo até o dia de hoje. O que eu quero que você tenha no seu coração é sobre a mensagem do próprio Cristo crucificado, ressurreto, de que ele deixa essa mensagem para todos nós e como igreja do Senhor, assim como os discípulos no caminho de Emaús, precisamos refrescar nossa memória e nossos corações com a verdade do Evangelho e de que nós precisamos retornar à nossa Jerusalém para iniciar lá a pregação do Evangelho, e o conteúdo dessa pregação deve ser que o Cordeiro Jesus, ele foi açoitado, punido, ele foi morto, mas ele ressuscitou dentre os mortos e nos deu uma ordem para todos nós, ir e pregar essa mensagem do Cordeiro imolado antes da fundação do mundo e que ele tem vida para dar a todos os homens. O livro de Hebreus vai nos contar de que ele ressuscitou para vencer de uma vez por toda o temor à morte que todos nós tínhamos no nosso coração. Nós não precisamos mais temer a morte, nós não precisamos ter medo da morte, porque Jesus venceu a morte. Estamos no meio de uma pandemia, onde todos temem a morte. Precisamos proclamar em todos os cantos dessa terra, de que Jesus, ressuscitado, ele venceu a morte, e de que todos nós, juntamente com ele, somos vencedores também da morte. A morte não pode nos atemorizar. A morte é um instrumento de Deus para nos levar para a eternidade e desfrutar junto com o Pai de sua glória. Meu irmão, minha irmã, pegue a notícia de que o Cordeiro ressuscitou. Pegue a notícia de que o Cordeiro foi punido em nosso lugar e proclame essa verdade aos corações que estão com medo da morte.
o nosso Cordeiro, Jesus Cristo, venceu a morte e está vivo entre nós até os dias de hoje. Proclamemos essa mensagem. A igreja existe para anunciar que o Cordeiro ressuscitou dentre os mortos. Um grande abraço, que Deus te abençoe, tenha uma linda Páscoa.